Bom dia! Hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira. A leitura bíblica hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 14. Bênçãos espirituais. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por meio e por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem e a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui a leitura desse texto de hoje. Bênçãos espirituais. Paulo começa já dizendo que devemos agradecer a Deus, o Pai, por Ele ter nos enviado Jesus Cristo. E por Ele também ter nos abençoado muito, nos dando vários dons espirituais. Já antes da criação do mundo, Deus nos havia escolhido para sermos dele. E se pertencemos a Deus, nos apresentamos diante dele sem culpa. Sim, se pertencemos a Deus, se cremos em Jesus Cristo, nós temos a marca do Deus poderoso em nós e pertencemos a ele. Podemos chegar perto dele sem nenhuma culpa. Porque Deus, quando mandou seu Filho Jesus Cristo, queria mais do que nunca trazer-nos como filhos para perto dele. Ele tem prazer e na sua vontade
de ter o ser humano com ele. Por isso ele nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos dá sempre, pela sua gloriosa graça e gratuitamente, tudo isso devido ao seu Filho Jesus Cristo, aquele mesmo, aquele que morreu na cruz, crucificado, carregando os pecados de todos nós. Sim, nós devemos sempre louvar e agradecer a Deus pelo que Ele fez através de seu Filho Jesus Cristo. Como é maravilhosa a graça de Deus, e Ele a dá com fartura. Se não fosse assim, nós não teríamos como ficar perto do Pai. Deus revelou o seu plano para salvar todo o seu povo, a sua criação, mandando Jesus Cristo para uma vida aqui na terra, ensinar o Evangelho, mostrar o amor de Deus aqui na terra, e sob a autoridade dele, Cristo se entregou por nós, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Sim, foi por nós e por graça de Deus. Todos os planos, todos os acordos são de acordo com aquilo que Deus Pai definiu. Jesus dizia isso: eu faço aquilo que meu Pai me enviou para fazer. O Filho de Deus dizia isso com todas as letras: eu faço aquilo que o meu Pai me enviou para fazer. Deus nos escolheu para sermos o povo dele. Só depende de nós, do nosso coração e da nossa fé. Nós temos sempre de novo que colocar a esperança real da salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Devemos louvar e dar glórias a Deus pelo plano de salvação que Ele nos preparou e executou através de seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz no versículo 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a vocês, a salvação, vocês creram em Cristo. E você e eu, estamos ouvindo sempre a palavra de Deus. Estamos realmente ouvindo a palavra de Deus, entendendo a verdadeira mensagem e cada vez mais nos fixando no tronco em Jesus Cristo, alicerçando a nossa fé sobre a pedra fundamental rejeitada pelos construtores? Olhe para que você nunca se afaste do tronco e nunca saia de cima da pedra fundamental. Só assim você poderá sempre de novo louvar a Deus, agradecer por Ele ter colocado Jesus Cristo como o esteio para a salvação de toda a humanidade. Por isso Jesus disse, quem crer em mim será salvo. E Paulo diz ainda que Deus colocou o seu selo de proprietário naquele povo do seu tempo. E Ele colocará também nos dias de hoje o seu Espírito Santo dentro do nosso coração. E assim nós faremos aquilo que Deus nos dá nos seus dons espirituais. Creia em Jesus Cristo, tenha certeza que Deus envia o Espírito Santo para alegrar o seu dia, para lhe dar o entendimento, a sabedoria, para compreender todo o plano de Deus para a salvação de nós, a humanidade. Creia em Jesus Cristo, tenha fé e esperança na vida eterna, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Pense nisso e oremos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós no correr desta quinta-feira. Nos encontramos novamente, sexta-feira, 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!